Estenose do canal lombar é um problema cada vez mais comum, uma vez que a população mundial está se tornando mais velha, a expectativa de vida das pessoas é cada vez maior, e com isso os problemas decorrentes do estreitamento, do envelhecimento do canal vertebral, ou seja, que é a região da coluna por onde passam os nervos, esse estreitamento acaba se tornando cada vez mais comum, e com isso, consequentemente, as cirurgias para correção desse estreitamento também se tornam mais frequentes. E hoje nós teremos um caso como esse, um caso de descompressão do canal vertebral estreito na região lombar, de um senhor de 70 anos e que tem sintomas de claudicação neurogênica, ou seja, de compressão dos nervos. E o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre como é feita essa cirurgia, e como é também o pós-operatório das cirurgias atualmente realizadas de maneira menos invasiva para a correção do canal lombar estreito. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Muito bem, então ao longo dos anos a gente sabe que para algumas pessoas o canal vertebral por onde passa os nervos na coluna se torna mais estreito do que deveria ser, e esse estreitamento acaba por comprimir nervos, raízes nervosas que trafegam por dentro da coluna. E o que isso causa? Os sintomas eles são muito variados, mas o sintoma mais comum é dor lombar baixa ou dor glútea e sensação de peso, de formigamento, peso, cansaço nas pernas que pioram andando. Então, muito frequentemente, o sintoma acaba piorando ao longo do tempo e a dificuldade para andar se torna mais pronunciada, ou seja, a distância percorrida se torna cada vez menor. Então, o indivíduo caminha, por exemplo, 5 quarteirões, aí ele passa a caminhar 4 quarteirões, 3 e aí por diante, e ele começa a ter dificuldade para caminhar distâncias cada vez mais curtas, que se tornam cada vez mais curtas. E quando isso acontece na coluna lombar, por compressão das raízes da região lombar, é claro que o tratamento inicial deve ser conservador, com fisioterapia, alteração de hábitos posturais, analgésicos, medicações, às vezes infiltrações. Só que uma boa parte desses pacientes idosos com compressão neurológica e sintomas neurológicos, uma boa parte deles vai acabar evoluindo para tratamento cirúrgico, porque o tratamento clínico promove resultados insatisfatórios. Ou seja, se faz um bom tratamento clínico, mas os sintomas continuam piorando cada vez mais. Nessas situações, a cirurgia de escolha é a descompressão lombar, a descompressão do canal estreito, que basicamente tem por finalidade aliviar a pressão dos nervos. Então é feito uma microcirurgia, isso de uma maneira interessante evoluiu muito nos últimos anos, que cirurgias grandes se tornaram cirurgias pequenas, cortes grandes se tornaram cortes pequenos e a gente por dentro de cânulas finas, como um dedo mínimo, a gente consegue trabalhar com microscópio ou com câmeras de vídeo e alargar delicadamente esse canal vertebral. E com isso aquela pressão excessiva nos nervos melhora e consequentemente os sintomas neurológicos também melhoram. Então a capacidade de andar ela é restaurada, as distâncias percorridas são cada vez maiores, o paciente acaba se livrando daquelas dores, formigamento, choque nas nádegas e nas pernas. Então essa cirurgia que nós faremos daqui a pouquinho, uma descompressão microcirúrgica do canal estreito no idoso, uma cirurgia que dura em média 1h20 mais ou menos, 1h20, 1h30, não requer colocação de implantes, ou seja, não vai parafuso, não vai haste, enxerto ósseo, e o paciente, hoje agora são aproximadamente 6 horas da tarde, de manhã já é autorizada a fisioterapia, caminhada, e provavelmente depois do almoço o paciente vai ser encaminhado para casa, então para fazer o pós-operatório que não inclui repouso, é um tipo de pós-operatório que se permite bastante movimentação, caminhadas e fisioterapia.
Tá bom? Então era esse o assunto de hoje, estenose do canal lombar no idoso e o tratamento cirúrgico de maneira muito rápida e simples, como a gente costuma fazer nos dias atuais. Um abraço e até semana que vem.